Quando na década de 1960, Caetano Veloso chegou pela primeira vez a São Paulo com sua irmã, Maria Bethânia, não gostou do que viu. Em uma entrevista a um jornal de São Paulo nos 450 anos da metrópole, Caetano disse sobre esses versos que é de uma de suas mais famosas composições, Sampa, o seguinte: a cidade nos pareceu feia, não parecia grande, nos pareceu provinciana, com aqueles cartazes de cinema de mau gosto. Tinha algo de cidade do interior. Caetano, assim como o Narciso ao avesso, não se viu espelhado nela, mas compôs um belíssimo hino à cidade, a qual, na época, não se viu refletido, como Narciso no espelho d'água. Logo depois mudou de opinião sobre a cidade, passando inclusive a morar nela. Mas a frase de impacto mostra como um narcisista vê o mundo, principalmente aquele que está fora do seu ângulo de visão. Nesse caso, o que o eu lírico da letra, que é o personagem que se expressa, achou diferente dos seus padrões, considerou de mau gosto. Mas o que é ser narcisista? E o que é narcisismo? Por que Narciso acha feio o que não é espelho? Segundo o mito grego, Narciso era o jovem mais belo de toda a Grécia Central. Sua beleza era tamanha que encantava mulheres e homens, despertando paixões avassaladoras e muita admiração. Porém, o que o jovem tinha de belo, tinha de arrogante. Havia muitos pretendentes, jovens donzelas e ninfas, espécies de fadas sem asas na mitologia grega. Mas desprezava todas, achando que não havia ninguém que o merecesse e preferia ficar sozinho. Certo dia, uma ninfa chamada Eco viu Narciso em seu bosque e apaixonou-se perdidamente pelo jovem, que desprezou seu amor, pois achava que ninguém era digno dele. Eco passou a viver a vida em torno da paixão por Narciso. Se repetiu tanto que perdeu a vontade de viver. As mulheres desprezadas por Narciso, por sua arrogância e indiferença, decidiram pedir à deusa Nêmesis, a deusa da vingança e da lei do retorno, que o castigasse, jogando uma maldição contra o rapaz. Nêmesis ouviu o pedido das donzelas e declarou que Narciso se apaixonasse profunda e perdidamente por alguém que ele jamais poderia possuir. Foi então que certo dia, passeando pelos bosques, Narciso teve sede e deparou-se com uma fonte de água cristalina. Inclinou-se e viu sua imagem perfeitamente refletida no espelho d'água. O rapaz ficou fascinado pela imagem, passando horas e dias analisando cada detalhe de seu corpo. Encantado com seus olhos de uma beleza incomum, seus cabelos de uma cor inigualável e seus lábios perfeitamente desenhados. Apaixonou-se por si mesmo sem saber que era sua imagem refletida. Quando deu por si, que era seu próprio reflexo, passou o resto dos dias olhando para si mesmo em uma paixão avassaladora, até morrer por desgosto à beira do espelho d'água. Esse mito grego batizou um transtorno mental que hoje conhecemos como transtorno de personalidade narcisista. O narcisista é uma pessoa que só ama a si e a mais ninguém. Com certeza você conhece alguém assim. O transtorno de personalidade narcisista é um distúrbio psicológico caracterizado em geral por um comportamento em que o indivíduo tenha certeza de que é grandioso em tudo que faz. Tem uma grande necessidade de ser admirado e nenhuma empatia pelos outros. Os narcisistas tendem a se considerar superiores a todos, exigindo atenção e elogios constantes, e na maioria dos casos não admitem ser criticados de forma alguma.
As causas do transtorno ainda não são completamente entendidas, mas sabe-se, porém, que fatores genéticos e ambientais talvez desempenhem um papel na condição, que geralmente se desenvolve na adolescência ou no início da idade adulta, e é mais comum em homens do que em mulheres. O meio em que vive, família, escola, região, somados a fatores sociais como redes de relacionamento, tendências comportamentais e modismos, são fatores do desenvolvimento do transtorno. Pesquisadores da Associação Americana de Psiquiatria identificaram fatores no crescimento infantil e no comportamento dos pais nessa fase da vida dos filhos, que podem contribuir para o transtorno. São eles: um temperamento excessivamente sensível ao nascer, complacência excessiva da criança pelos pais, valorização demasiada da criança com o intuito de regular a autoestima dela, admiração excessiva que nunca é equilibrada com uma amostra também equilibrada da realidade, cuidado imprevisível e não confiável dos pais, maus tratos emocionais severos na infância, ser admirado pelos adultos por uma aparência física excepcionalmente visível ou por algum talento, aprender comportamentos manipuladores através dos pais. Ainda de acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, a porcentagem de pessoas com transtorno gira em torno de 2 a 16% da população mundial, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é a Bíblia Mundial de Estatísticas desses transtornos, publicada por essa associação. Desse total, segundo ainda o manual, de 50% a 75% de todos os pacientes são homens. A taxa de comorbidade, ou seja, mais de um transtorno ao mesmo tempo, nos narcisistas é alta, de acordo com um artigo do Dr. Joel Paris, professor emérito e pesquisador da Universidade McGill, em Montreal, no Canadá, e publicado no periódico Personality Disorders, da Associação Americana de Psiquiatria. Para ser considerado uma pessoa possuidora do transtorno de personalidade narcisista, ela deve apresentar pelo menos 5 dos requisitos de critérios gerais de transtorno de personalidade que vamos analisar a seguir. Elas foram publicadas por essa associação no periódico Narcissistic Personality Disorder, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, na 5ª edição, editora American Psychiatric, em 2013. Importante: se a pessoa se encaixar em 5 ou mais das características abaixo, ele pode, não quer dizer que seja, se enquadrar no transtorno de personalidade narcisista. Primeiro, um senso excessivo de autoimportância. Acha-se grande e importante demais e merecedor de tratamento especial e atenção. Enaltece a si mesmo sempre. Espera ser reconhecido por valores e competências que não tem, mas tem certeza que possui. Quer ser reconhecido como superior em tudo e exagera conquistas e talentos, sem tê-las. Dá extrema importância com a sua própria imagem, seja física, seja de caráter. Segundo, vive em um mundo de fantasia. Se preocupa com a conquista de poder, influência, beleza, inteligência e amor ideal. Terceiro, acredita ser muito especial. E só pode ser compreendido ou conviver com pessoas do seu nível, se é que para ele elas existam, ou com condições que mereçam sua superioridade.
Quarto, tem falta de empatia com o próximo. Faz pouco caso em reconhecer os sentimentos alheios e não consegue ter sentimentos de gratidão. Quinto item, atenção exclusiva. Quer atenção e admiração excessiva e constante, ambição extrema e sensação de invulnerabilidade. Sexto, acredita ter direitos de tratamento especial. Devido à sua imaginativa importância, exige honrarias, sejam elas mais simples, como, por exemplo, ser o primeiro a ser avisado de alguma reunião importante, ou ter lugar de destaque em algum acontecimento social. Sétimo, reage a críticas com raiva. Sente-se humilhado e envergonhado. Ele não admite ser criticado, frustrado ou dizer que ele está equivocado. Chega algumas vezes a gritar e usar de violência se não conseguir impor os seus argumentos. Ou tenta achar rotas de fuga para dizer ao seu interlocutor que ele está certo e é superior em sua defesa de ideias. Oitavo, tira vantagem de outras pessoas. Custe o que custar para alcançar, o narcisista tira vantagens de quem quer que seja para alcançar seus objetivos e seus fins. Ele explora relações interpessoais. Nono, obsessão por interesses próprios. Décimo, metas egoísticas. Ele sempre procura metas egoísticas. Só ele, somente ele importa. 11º, inveja. É frequentemente invejoso ou acha que as pessoas o invejam. 12º item. São muitas vezes arrogantes ou insolentes. O narcisista tem uma tendência a desvalorizar as outras pessoas para manter uma sensação de superioridade. Ele exige que os outros se comportem conforme seus desejos. Sabe aquele chefe que espezinha seus funcionários? Só o que ele produz ou ensina presta. Ninguém vale algo para ele? Ou o marido que está sempre desmerecendo a mulher? A mãe ou o pai que tem o filho ou a filha como alvo? Essa atitude é uma forma de defesa para se resguardar de uma estrutura frágil por dentro. Eles precisam se sobrepor às outras para mostrar a si mesmo que conseguem compensar suas fragilidades. É um ego frágil e, por isso, não tolera críticas, ser contrariado ou estar equivocado. Ele precisa se autoafirmar à custa de se desfazer do outro. Ou seja, o narcisista precisa diminuir o outro para se sentir pleno. Ele faz valer aquele velho ditado: a melhor defesa é o ataque. O narcisístico despreza todos, só consegue amar a si mesmo. O mundo dele é só dele, mesmo convivendo com outra pessoa. A preocupação de quem possui o transtorno com ele mesmo é tão grande que ele não consegue se interessar pelo outro. Ele não quer saber dos outros, ele quer ser o centro do mundo e o mundo é o seu ego. É egocentrista. Ele só interage com o outro para buscar os defeitos e se autoafirmar. O transtorno de personalidade narcisista pode envolver psicoterapia, medicamentos e terapias complementares, como a meditação, por exemplo. O objetivo do tratamento é ajudar as pessoas com TPN a desenvolver uma autoimagem mais realista e a melhorar suas habilidades de relacionamento interpessoal, além de lidar com as emoções negativas e o estresse. No entanto, a maioria das pessoas com TPN não procura tratamento, pois não percebem que tem um problema ou não acreditam que precisam de ajuda, pois só ela tem a inteligência de saber o que tem ou o que sente.
Por hoje é isso, uma breve visão do transtorno de personalidade narcisista, já que seu espectro é muito abrangente, e quem sabe em um próximo vídeo possamos aprofundar mais o tema.